Para a maioria das pessoas, as pontes não são mais do que apenas estruturas comuns. Mas dito isso, e se eu lhe dissesse que existem algumas pontes por aí que são, na verdade, meio assustadoras? Isso mesmo, justamente quando você pensava que estava seguro, mesmo com algo simples como uma ponte pode assustar você até a morte. Parece improvável. Bem, siga-me aqui, enquanto daremos uma olhada em algumas das pontes mais insanas e aterrorizantes que o mundo tem a oferecer. Algumas dessas pontes são tão assustadoras que você teria que ser um grande audacioso para tentar cruzá-las. Espero que você não tenha medo de altura. Vamos lá! Ponte da Economia. As montanhas podem ser uma bela vista à distância, mas chegar perto de algumas montanhas não é motivo de riso. Cobertos por penhascos e desfiladeiros, é propensos a deslizamentos de terra e avalanches. Os Alpes suíços são algumas das montanhas mais implacáveis e perigosas do mundo. Mas ainda assim, de alguma forma, existem pessoas corajosas o suficiente para tentar conquistar essas montanhas. E bem acima do lago Trifsey, eles construíram a Ponte Trift para ajudar mais pessoas a passar de um lado perigoso de um desfiladeiro para o outro. Esta ponte suspensa, que mal chega aos ombros parece, a olho nu, que se desaba com a mais leve brisa da montanha. Pendurado a mais de 90 metros acima das águas geladas e implacáveis do lago abaixo, a pior parte é que, enquanto você está se concentrando no trabalho de pés, não há piso suficiente para manter a queda vertiginosa logo abaixo de você fora do seu campo de visão. E com ela se estendendo por um comprimento de quase 600 pés, ela vai ser um monte de etapas cuidadosamente mapeadas e para atravessar. Espero que você saiba como mergulhar, apenas para garantir. Ponte de pranchas do Monte Huashan. A ponte de pranchas, localizada no famoso Monte Hua da China, é menos uma ponte mais uma armadilha mortal improvisada. Feita apenas com algumas tábuas de madeira presas à encosta da imponente montanha, esta pequena travessia absurda é absolutamente feita apenas para pessoas comprovadamente loucas. E nós temos provas. Em 2014, um alpinista estava atravessando as tábuas rangendo a 2.200 metros de altura e começou a se exibir com seu bastão de selfie. Felizmente para nós, ele gravou todo o encontro em vídeo para que ninguém mais tentasse fazer isso. Mesmo com a ponte improvisada de tábuas, o Monte Hua é considerado o caminho mais perigoso do mundo, com a maioria das pessoas nunca chegando perto das alturas deslumbrantes das tábuas de madeira de 7.000 pés de altura. Ou voltando atrás ou sendo vítimas dos perigos da montanha, acho que ficarei bem só com a vista de baixo. Ponte da China. A China parece ter uma queda por pontes extremas, afinal, é o lar da maior ponte do planeta. No entanto, a Ponte Gap na China não é nem de longe tão longa como a sua prima recordista, mas mesmo assim consegue se destacar da sua própria maneira maluca. Esta atração turística insana foi criada para testar os nervos de qualquer um que afirma ser corajoso o suficiente para percorrê-la. Suspenso a mais de 140 metros acima do abismo fumegante da floresta tropical nas montanhas. A ponte é composta por uma série de pranchas de madeira separadas, nenhuma das quais se toca. Um movimento errado e seu corpo desce em direção à destruição certa. E embora as vidas desses aventureiros selvagens estejam protegidas pela segurança da ponte, que é presa por uma corda de segurança, mas seus sapatos e pertences não estão, ou seja, se você deixar cair alguma coisa lá embaixo, você não verá novamente. Ponte sem título da montanha. Geralmente são chamadas assim porque estão suspensas no chão. Mas quando se trata da ponte do Monte Titlis, nos Alpes suíços, pode ser apenas por causa do suspense que a ponte causa para qualquer um que se atreve a atravessá-la. Como detentora do recorde mundial, a ponte do Monte Titlis é a ponte suspensa mais alta de toda a Europa. Usada para ajudar os esquiadores a atravessar um enorme desfiladeiro de inverno, a ponte fica suspensa a 10.000 pés acima do nível do mar, que provoca vertigens. Tão larga quanto o torso de uma pessoa e com um comprimento louco de 320 pés, cambalear por esta ponte com roupas pesadas de inverno transforma cada passo em uma aventura cheia de adrenalina. Imagine ter que ser o primeiro a atravessar a ponte. Provavelmente irei apenas me manter nas encostas dos coelhos. Pontes com fundo de vidro. Desde que haja perigo para os humanos enfrentarem, houve aqueles que tentaram conquistá-las. E pontes com fundo de vidro atraíram muitos turistas em busca de emoções. A China, em particular, parece ter uma estranha obsessão por essas obras transparentes de insanidade de engenharia, abrigando várias das pontes com fundo de vidro mais malucas do mundo, como a ponte com fundo de vidro Jiangxie.
Mas para que os viajantes não fiquem muito arrogantes, os engenheiros chineses usaram avanços na tecnologia a seu favor e até criaram pontes com telas especiais no chão que fazem parecer que o piso de vidro começa a rachar sempre que você coloca o pé no chão. Algumas das reações que as pessoas têm quando essa pegadinha é pregada nelas são absolutamente inestimáveis. Tenha certeza de que esse negócio de futuros caçadores de adrenalina é mais valioso do que fazer uma ponte ruim, então todas essas pontes são estruturalmente seguras, o que não significa que não sejam totalmente assustadoras para atravessar. Ponte Keshvachaka. Esta ponte de nome incomum é comumente conhecida por viajantes com outro nome, a Ponte de Corda dos Incas. Essas pontes foram construídas pela primeira vez com corda pelos Incas, centenas de anos atrás, para atravessar o terreno montanhoso onde governavam. Foram feitas usando as vinhas e plantas mais fortes que poderiam ser usadas para fazer corda, que na época era praticamente a vanguarda da tecnologia. No entanto, apesar das tentativas históricas de preservação, simplesmente não é o material mais resistente ao longo de centenas de anos. A ponte de corda terrivelmente feita se estende por uns insanos 118 pés de largura, com um monte de vinhas, e cruza 220 pés sobre o rio aparentemente Amoca, no Peru. De alguma forma, a população local ainda usa esta antiga ponte de corda hoje para atravessar o enorme vão. Felizmente, os habitantes locais mantiveram vivas as tradições de tornar essas pontes de corda bonitas e resistentes, e todos os anos eles reparam quaisquer rasgos e imperfeições na ponte. É claro que não há como uma ponte desse tipo existir sem atrair um bando de turistas amantes da adrenalina, e todos os anos os mais corajosos e aventureiros caçadores de emoções que o planeta tem para oferecer, corajosos em seu caminho para o Peru para experimentar a estrutura feita à mão. Carrick-a-Rede. No condado britânico de Antrim, uma das atrações turísticas mais populares é a Ponte Carrick-a-Rede, que liga a Irlanda à vizinha ilha de Carrick. O antecessor desta ponte de ilha em ilha foi originalmente construído não por engenheiros treinados, mas sim por pescadores ávidos por oportunidades e por peixes. Presumo que a primeira ponte para a ilha nada mais era do que uma ponte de corda bamba. No entanto, os caçadores de emoções fizeram questão de fazer viagens para ver esta frágil ponte velha, e atravessá-la tornou-se uma espécie de teste de coragem. Não que nem sempre tenha sido, a ponte acabou no topo da lista das atrações mais extremas da Irlanda do Norte. Embora reforços e vigas de madeira tenham sido adicionados, a ponte ainda é altamente instável e facilmente movida por mudar seu peso. É claro que os que buscam adrenalina só veem isso como um benefício, e todos os anos 250 mil pessoas pagam a taxa de entrada de 5 libras para testar sua sorte ao cruzar a estrutura aterrorizante e depois tem que atravessá-la de volta para ir para casa. Eu não sei sobre você, mas eu não pagaria dinheiro para cruzar esta ponte uma vez, muito menos 2 vezes. A Ponte Petri, no alto das montanhas de pedra da Ucrânia, a Ponte Petri é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. O cânion que se estende, a passarela conecta os picos de 2 montanhas da Crimeia, o que significa que os escaladores podem ter vistas separadas de alguns pores do sol e paisagens incríveis, tudo em um dia, mas a um preço bastante alto. Devido à altitude, a ponte suspensa está sujeita a oscilações quase constantes, causadas pelos ventos fortes que na verdade são fortalecidos pelo formato de funil das montanhas circundantes. Isso significa que qualquer pessoa corajosa o suficiente para tentar conquistar esta ponte, depois de ter escalado toda a montanha definitivamente sentirá a Ponte Petri balançando para frente e para trás de forma imprevisível. Penduradas a 4.200 pés no céu, nuvens muitas vezes se formam abaixo do topo das montanhas que esta ponte conecta, bem como uma névoa bastante espessa. Felizmente, os visitantes são presos por cintos de segurança às bordas da ponte, mas isso não fará com que um único passo em falso seja menos aterrorizante. A Royal Gorge Bridge, localizada em Canyon City, Colorado, quase parece algo saído de um filme distópico. Com um corpo de metal razoavelmente longo colidindo com um belo cenário natural ao seu redor, esta foi a ponte mais alta do mundo até 2003. Esta ponte monstruosa se estende por impressionantes 1.290 pés de um lado ao outro, pendurada precariosamente acima do agitado rio Arkansas, mais de 300 metros abaixo. Conectando os dois lados de um enorme desfiladeiro, a ponte foi reformada várias vezes para poder transportar com segurança carros, pessoas ou até mesmo caminhões, sem que eles colidam com as tábuas do piso de madeira e entrem na corrente implacável do rio Arkansas abaixo. Enquanto a ponte em si é totalmente segura para cruzar, talvez faça um favor a si mesmo ao não olhar para baixo. Apenas ponte. A Rússia parece ter bastante talento para situações perigosas, e a ponte vegana parece ser o lugar perfeito para alguns clipes virais insanos serem feitos. Esta ponte velha e frágil atravessa o lago Viton da Sibéria, um estado frígido que passa a maior parte do ano como uma armadilha mortal instável e meio congelada. Acredite ou não, a ponte era originalmente uma ponte ferroviária, mas não a vejo suportando um trem hoje em dia. Por incrível que pareça, é capaz de suportar nossos VS de alguma forma, com sua estrutura de metal envelhecida e pranchas de madeira apodrecidas, mas não
com muita facilidade. Com um comprimento de 1.870 pés, é difícil imaginar que nem uma única prancha na ponte tenha se desgastado ao longo dos anos. Cruzar a ponte em um carro com sucesso tornou-se uma séria medalha de honra, e até agora apenas cerca de 34 pessoas podem afirmar ter atravessado a linha e viver para contar a história. Nenhum sinal de quantas pessoas não conseguiram.